O Leonardo, oi Léo, doutora Daniela, poderia falar sobre autismo e inclusão escolar? Gente, vocês são muito foda, porque faz parte da minha pauta, né? Eu já até mandei para ela. Você pode falar sobre a inclusão escolar das pessoas autistas? Ai, Obrigada, meu Leonardo, Deus César. do céu. Ah. Na verdade, o que acontece? Na lei, tá lá, a lei brasileira da inclusão, né? Desde, acho que é 1988, me perdi nas datas aqui, mas a lei brasileira de inclusão, ela tem ninguém pode ser negado matrícula para nenhuma pessoa com deficiência, porque a gente tem, historicamente, lembra que eu contei para vocês da área 8? Quem tá desde o começo? Gente, eu quero saber, tem um filme, eu acho, que fala área 8. Não sei se era isso. Alguém fala, põe aí no superchat. O autismo, ele não tinha um lugar. Não tinha um lugar, ele não tava nem na pessoa com deficiência e não tava em nenhum lugar. Então, ele era um caso da área 8. Em 2012... ele foi, pela lei Berenice Piana, o nome da lei, tá? 12.764, ele foi para fins, a gente usa muito essa lei. Todo mundo que tem um autista sabe da lei, anda com a lei debaixo do braço. Essa lei é para? É o direito que dá para a criança ter a inclusão. Não é só isso, ela deu a possibilidade do autista ter um lugar. Ele ser considerado uma pessoa com deficiência. Ele pode ter uma deficiência intelectual como comorbidade? Pode. Como ele pode ter altas habilidades, mas ele vai ser considerado uma pessoa com deficiência, porque ele tem outros fatores que trazem prejuízos. Então, desde lei 12.764 da lei Berenice Piana, que ele passou a ter esse direito. Então, ele está dentro da lei brasileira de inclusão. Então, ele teria, tá? Eu nem teria que usar esse verbo. Ele estaria dentro da escola com todas as adaptações que forem necessárias para o nível de suporte que ele precisa dentro da individualidade dele. Porque o autismo, ainda falta conhecimento. Então, muita gente na escola, mesmo professores que ainda não estão, porque a ignorância pode bater até nos professores, né, gente? Lembra que eu falei que eu fiz o curso de Pedagogia e Educação Especial? Sim. O meu curso era um curso voltado para a área médica. Eu tive muitas aulas com professores de fono, psicologia, neurologia. A área da pedagogia não tem isso. Então, o professor ele não é formado para entender a neurociência, o neurodesenvolvimento. Então, você foi porque você é ousada? Ou era uma coisa que era específica sua? Não, era do meu curso. E daí, a pedagogia comum, vamos dizer, a pedagogia que é de primeira a quarta série, ela não tem essa bagagem. Então, as escolas, elas estão tendo que correr contra o tempo. Então, hoje, dentro das escolas públicas, é lei que tenha o AEE, que é a educação especial, né? É um professor de educação especial, que é a formação que eu tenho, agora virou uma especialização, não é a faculdade, né? Mas é uma especialização. Tem que ter um professor de apoio, que faz uma parte do contraturno escolar e, às vezes, precisa de um mediador. Então, aí a gente estaria falando da inclusão, tá? Isso é realidade no Brasil inteiro, no mundo inteiro? Não é. A gente tem muitos modelos corretos que têm a inclusão, muitas escolas abertas à inclusão, muitos professores, mas é desafiador. Você lidar com crianças, com pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista, às vezes traz muitos desafios, né? Então, requer que a gente trabalhe nessa rede que eu sempre digo: terapia, escola e família. Porque daí eu posso trocar com o professor e ajudá-lo a construir o que a gente chama de PEI, Plano de Ensino Individual. Então, a cada criança, na verdade, se a gente for pensar na pedagogia como em si, cada criança aprende de um jeito. Claro. Não tem um jeito, né? É que todo mundo é colocado dentro de uma sala, a lousa, e todo mundo tem que sair copiando. E não, as coisas não funcionam dessa forma, né? Então, a inclusão, pela lei, respondendo o que ele está me perguntando, pela lei, sim, ele tem todo o direito à inclusão. É realidade? Não em todos os lugares, porque a gente teria que ter o PEI, a gente tem que ter o professor de educação especial,
que hoje, por exemplo, aqui no município de Paulínia, inclusive tem nas escolas particulares o professor de AE, porque teve questões de Ministério Público, e teria que ter essa formação continuada, porque o autista ele não pode ser negado vaga, não tem cotas, número de autistas. Hoje essa condição está muito pulverizada, tem em todos os lugares. Então você acha que o Estado quando eu digo é todo ele, município, Sim. Estado e federação, ela ainda está atrasada em relação a pôr pessoas que saibam o que fazer? Na verdade, assim, a lei diz isso. Uhum. A lei está a favor. Né? Tem algumas coisas sempre vai ter coisas para aprimorar, para melhorar. Mas, assim, ainda, vamos dizer, a formação tem que começar lá da faculdade, tá? E isso é um caminho que a gente fala que vai demorar alguns anos, né? Todo mundo se questiona para os grandes mestres, né, que falam sobre os especialistas que falam sobre autismo. Gente, por que não na pediatria, na neurologia, na pedagogia, na fonoaudiologia, na psicologia, as pessoas não sabem não é sobre o espectro autista, é sobre várias condições. Várias condições. Tem que se mudar o ensino lá, como se teria que mudar dentro do ensino básico para aceitar. Então, a gente estaria mudando uma estrutura. Mas eu acredito que isso já esteja acontecendo. Só que para chegar até na atuação, leva um tempo. Leva um tempo. Mas já mudou muito? Olha aí, né? Você tava falando eu tava falando da mãe geladeira. Eu já passei. Eu passei essa história, né? Então, eu já vi essa mudança de a gente sair desses critérios de culpabilizar a mãe para um transtorno do neurodesenvolvimento. Ok. Já deu um avanço. Aí a gente teve que fazer as terapias eficazes, né? Então, a gente não mais faz práticas baseadas em achismos. Ai, que isso é bom, né? Já é um avanço também. Teve uma época que eu achava assim, eu só faço práticas em evidências científicas. Aí eu fui proibida de falar isso. Sim. Mas, assim, na verdade, era uma defesa, porque eu falava assim, gente, não dá pra gente ficar Eu acho que essa criança fez isso. Eu acho que essa criança não aprende. Tem hora que eu vou dar a minha opinião, ok. Mas a minha opinião, ela não cabe dentro de um diagnóstico. Eu posso ter expertise para falar, mas eu preciso ter dados científicos para saber se a criança... Entendi. Se ela vai ter tratamento exato. Antes da gente...